Josi, é um prazer te receber aqui no Entre Mães e Silêncios. Esse é um espaço de acolhimento e escuta, não é um lugar de julgamento, nem uma entrevista. Eu quero que você se sinta à vontade para falar sobre a sua experiência no teu tempo e no teu ritmo. Para começar, com uma pergunta. Qual foi até o momento a maior dificuldade ou a coisa mais difícil que aconteceu dentro da tua maternidade, dentro do teu maternário? Então, Mari, obrigada pelo convite. Sou mãe de 3, sou mãe da Júlia, de uma estrelinha e também do Joaquim. Eu diria que a maternidade ela tem vários momentos, né? Difíceis, mas eu vejo mais como momentos desafiadores, né? Onde a todo momento nós temos que nos adaptar, né? Então, eu acho que o principal motivo, eu acho que durante toda a minha maternidade, o que mais, talvez eu diria que pesou um pouquinho mais, o que mais me amadureceu também, não que a Júlia e o Joaquim não, Sim. mas eu acredito muito que seja a questão do aborto, né? A perda gestacional que eu tive, que foi entre o Joaquim, a Júlia e o Joaquim, né? Então eu estava de 9 semanas e eu sempre soube, na verdade, dentro de mim eu sempre tive uma certeza que eu iria passar por isso, por uma perda. Tanto é que quando eu estava grávida da Júlia, eu e o meu marido, né, a gente combinou de não contar nada, mas eu sempre tive esse medo bem grande dentro de mim. Medo de passar por isso, por ver tantas pessoas passando, né? E eu sabia que eu iria passar por isso também. Então, na primeira gestação, esperamos os 3 meses, bonitinho, para contar para as pessoas, né, que estávamos grávidos. E ocorreu tudo bem. Por mais que eu fiquei com muito medo durante esses 3 meses, porque eu tinha certeza que eu passaria por isso. E na segunda gestação, então, não sei o porquê, talvez esquecemos, né? Mas eu estava grávida e nós acabamos contando antes dos 3 meses. Então, eu acredito que uma das situações assim mais difíceis mesmo, após o acontecimento, foi olhar para as pessoas e saber que elas olhavam para ti, tá, mas tu não tá grávida? Esperando. Isso, e eu tinha 2 colegas também de trabalho que na época estavam grávidas, gestantes. Então, nesse sentido, assim, eu acho que a dor, esse nos acolher, né, é muito importante nesse momento, naquele período ali foi para mim. E talvez eu estivesse um pouco mais preparada, entre aspas, eu Por diria. ter essa espera, talvez, né? Esse sentimento de que talvez tu poderia passar por isso, né? Porque foi algo que eu sempre tive certeza que eu iria passar. Tanto é que na manhã, que era numa sexta-feira, na manhã que eu fui pro médico, eu sonhei à noite que o médico me dizia que eu havia perdido o bebê. Então, pela manhã, quando eu acordei, eu falei isso pro Jackson e tá, não, é besteira, né? E eu também não querendo acreditar nisso. Sim. E quando eu fui na consulta e o médico, ele falou, olha, precisamos conversar, e eu já sabia. Então, eu sabia que iria acontecer isso, eu tive que fazer a curetagem e fiquei sozinha no hospital por uma escolha minha. Eu quis ficar sozinha para viver aquela dor, vivenciar sozinha aquele processo. E não foi fácil, não foi, mas eu vejo que eu amadureci muito, eu cresci muito com isso. E não é bonito, não quero romantizar tudo isso, tá? Mas eu tenho a certeza de que são experiências que nos moldam e que nos fazem crescer, né? Então, essa experiência que eu tive, eu tenho certeza que fez eu amadurecer, olhar para as outras pessoas também com outros olhares, né? Principalmente quem também tem ou quem passou pelas perdas, né? Porque é um processo doloroso. As pessoas às vezes acham, não estava formado. Estava no início, nem tem sentimento, né?
Mas as pessoas esquecem que, por mais que é 9 semanas, 3 semanas, 4 semanas, teve toda uma expectativa antes disso, né? E ao longo dessas semanas se cria já um mundo para essa criança, né? Um mundo dentro dessa vida que tá se formando, né? Você nunca engravida esperando que vai perder, né? Você engravida esperando que vida longa, né? Então você faz muitos planos. Então é um luto dessa vida que a gente perdeu, é um luto da vida que a gente imaginou que essa criança teria na nossa família, né? Dos nossos sentimentos. Então não é o tempo que mede o sofrimento, né? Não é o tempo que valida, sim, você pode sofrer, não, você não pode sofrer, né? É uma vida. E até porque, assim, eu tenho muito a questão de que já era um ser. Sim. Era um ser que queria vir, né? Uhum. E ele nos ensinou, ele doou também a experiência dele para isso. Então, eu acho que isso também é muito valioso, né? Uhum. Esse entendimento e essa compreensão de que era um ser que estava pronto para vir e acabou se doando para que eu, principalmente, passasse por essa situação. Aí já vem a questão de que o homem ele não sente da mesma forma. E isso eu pude entender e perceber dentro da minha casa também, né? Porque nós, mulheres, além de gerar, dele estar dentro de nós, né? Tem a questão de que eu acho que a gente idealiza de uma forma diferente Sim. do que o homem, né? Então, isso, mas em nenhum momento julguei, em nenhum momento aceitei da forma com que ele aceitou, porque é a forma dele e tá tudo bem. Sim. É que ninguém lida da mesma forma com uma perda, né? E aí entra um ponto aqui que é nós criamos muitas expectativas, né? O homem já tem uma tendência a criar bem menos. E como está no nosso corpo, a gente tem aquele pensamento que é nossa responsabilidade, né? É o meu corpo que está gerando, então eu preciso gerar essa vida, é minha responsabilidade. Eu não sei se foi um sentimento que tu teve, né, logo após a perda, dessa responsabilidade, ou talvez uma culpa, assim, né? Talvez o que eu podia ter feito de diferente? Eu estava gerando, né? Eu me responsabilizo. Tu teve isso? Não? Como é que foi pra ti? De momento, eu não senti isso. Uhum. Porém, com o passar dos dias, as pessoas me pediam. Então, quando alguém próximo chegava, ai, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O médico não falou porque aconteceu isso. Então, ali naqueles momentos me dava assim alguma coisa assim, bah, será que fui eu? Será que podia ter sido diferente se eu tivesse feito algo diferente? Então, nesses momentos acabava assim, talvez pesando um pouco, né? Te levando a pensar por esse lado que tu não tinha Isso, eu pensado não tinha ainda. nem pensado nisso, porque inclusive lá no hospital, eu fiquei num quarto sozinha, né? E aí a sensação é horrível, né? Porque a cada momento vem lá o comprimidinho e tal, e você fica ali sozinha. E só que para mim foi importante isso. Para mim foi importante esse momento meu e dele, porque naquele momento ali eu estava conversando com ele também, né? E sentindo tudo, agradecendo ao mesmo momento que estava também me perguntando, tá, então eu tô passando por isso, e agora então vou acolher, vou aceitar esse momento sem questionar. Então, eu acho que esse foi um dos maiores ensinamentos desse período, sabe? O voltar para casa também com a Júlia, que já estava um pouco na expectativa, mas ao mesmo tempo, uma semana antes, ela parou de falar do irmãozinho que viria, ou da irmãzinha, né? Ela não falou mais nada. Então, tudo isso também que para ela a gente havia falado, vai vir uma maninha ou um maninho, que para a cabeça dela é maninha, ela sempre fala que é maninha. Então, toda essa situação, assim, eu tenho certeza que me fez enriquecer bastante, enquanto ser humano. É que é uma experiência. Primeiro que é uma experiência que a gente nunca imagina passar, né? Como eu falei antes, a gente não engravida planejando perder, né?
Mas é uma experiência que te faz olhar para tantos lados da tua vida e para tantos lados de nós mesmas, né? Dentro disso, dentro das nossas expectativas, dos nossos desejos, do que a gente espera, do mundo que a gente criou, faz com que a gente, né? Nunca passei por isso, mas imagino, né? Que a gente reflita tanto sobre a nossa vida, o que eu fiz, o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha missão, né? Que missão que eu tenho, por que talvez eu tenho que passar por isso, o que eu tenho que aprender com isso. Eu acho que deve trazer tantos questionamentos que fazem com que a gente se aprofunde e evolua dentro disso, né? E eu acho que são esses questionamentos também que fazem com que a gente ressignifique esse momento, né? Com que ele não fique pesando para a vida toda, né? Eu sei que é uma marca que vai estar aí sempre, né? Vai ser sempre 3 filhos, nunca vai ser 2. Você teve 3, você é mãe de 3, né? Então, é uma marca que vai estar sempre ali. A questão é o que a gente faz com essa marca, né? Se é uma cicatriz que vai doer pela vida inteira ou se eu vou ressignificar e olhar para ela de uma forma diferente e me entender dentro dela também de uma forma diferente. Eu acho que talvez isso também aconteceu contigo, né? Tu se olha de uma forma diferente depois dessa experiência. E eu vejo que nem eu falei, né? Ela foi uma experiência que me enriqueceu muito. Por mais que seja dolorosa, por mais que seja momentos nem um pouco prazerosos, né? Mas a certeza que esse momento assim me fez crescer, essa situação me fez crescer, me fez ver com outros olhos também muitas coisas, principalmente que a gente não tenha o domínio de nada. Controle, né? Não, somos nós que temos, né? Nunca temos. A gente deseja, né? Eu até falei essa semana lá nos meus stories do quanto a gente idealiza e quer ter, né? E acha que muitas vezes tem o controle das coisas, né? E aí vem uma situação para te mostrar assim, opa, peraí, né? Não é bem assim. Não é bem assim, não tem o controle. A ideia do controle, ela é muito linda, mas a gente não tem. Eu acho que a gente cria tanto essa ideia de controle no sentido da gestação, né, da maternidade, porque está sendo gerada dentro de nós, né? Então, tá dentro de nós, eu tenho controle. Mas, infelizmente, não é só isso, né? Não é isso, no caso, né? Eu posso estar gerando uma vida, mas vai depender de muitas coisas, de muitos meios, se essa vida vai se desenvolver, se não vai, o que vai acontecer, né? Então, a gente nunca vai ter controle dentro da maternidade em qualquer âmbito da nossa vida, né? O controle, infelizmente, é uma ilusão. Total. Né? Josi, por mais que você sentisse aí no seu íntimo, né? Que talvez em algum momento da tua vida tu passaria por uma perda gestacional. Como é que foi receber essa notícia? Por mais que tu tivesse sonhado, né, como se fosse um aviso, enfim, como é que foi para ti receber essa notícia? Que sentimentos passaram dentro de ti? Como é que foi lidar com isso, assim, de cara, o momento da curetagem? Como é que foi, emocionalmente falando? Na verdade, no momento mesmo, eu nem lembro. Eu apaguei. Bloqueou. Eu apaguei da minha memória. Eu sei que quando eu saí do consultório médico, a enfermeira do consultório, eu não chorei na frente do médico, porque eu falei para ele, eu sabia que isso ia acontecer. E aí, quando eu saí do consultório, eu olhei para a enfermeira, aí eu desabei. Aí eu chorei, ela me acompanhou até no carro. Meu marido não estava aqui em São Miguel, estava trabalhando em outra cidade. Aí eu pensei, tá, e agora o que eu faço? Aí eu fui para casa, chorei, foi de manhã, 10 horas da manhã, eu lembro certinho, 10 horas da manhã era consulta, então eu fui para casa. Naquele dia a Júlia estava na creche, ela ficava o dia todo, e eu teria que voltar a trabalhar, não fui trabalhar, e fiquei em casa chorando. Eu acho que justamente esse momento também foi importante para mim, sabe? Se permitiu sentir o que precisava ser sentido. Totalmente. Eu senti aquele momento, aí depois comecei a buscar a rede de apoio para ficar com a Júlia e tal, e organizar já para o dia seguinte fazer a curetagem. O que não foi um momento muito legal, porque eu acho que talvez uma das
a sensação, dor, não senti nada. Uhum. Nada. Porém, no momento em que no dia seguinte, né, passei a noite no hospital, no dia seguinte eu tive que fazer a curetagem, então, o procedimento em si, me levaram para uma sala, a sala de cirurgias, né? Uhum. E naquela sala havia muitos bebês chorando. Porque era a sala da cesárea, ou parto normal, não sei o que era, porque eu nem queria saber naquele momento, né? Mas eu ouvia os bebês chorando. E ouvia os profissionais dizendo parabéns. Então, Ai, isso foi um momento delicado. Mas da mesma forma que foi delicado, eu acho que também foi importante. Porque sim, a vida continua para as outras pessoas. sim. E por que tem que acontecer com o outro e não comigo, né? Então aí, novamente, busquei as minhas forças e consegui compreender novamente tudo isso, né? Eu acho que é inevitável não se fazer essa pergunta, né? Por que comigo? Por que eu tô tendo que passar por isso, assim, né? Eu acho que não tem como não se fazer essa pergunta. E eu sinto muito pelo que tu teve que passar, porque primeiro que ninguém imagina isso e ninguém imagina estar numa sala para fazer uma curetagem e escutar choros de bebês. Eu sinto muito por isso. Josi, e como foi passar por isso sozinha? Nesse momento, teu marido já estava aqui, ele já sabia? Não? Como é que foi? Uhum. Não, ele soube desde o início, né? Assim que eu saí Uhum. do consultório, eu falei pra ele, avisei ele, mas eu pedi um momento pra mim. E eu queria ficar sozinha, eu queria esse momento meu, né? Então, lá no hospital também, durante todo o procedimento, eu fiquei sozinha por opção minha. Eu quis ficar sozinha, né? Então, ele não acompanhou nesse período, até porque ali, no caso, na sala também não teria Também não como, poderia. né? Uhum. Como no meio de tudo isso, prestes a fazer um procedimento, né? E escutando os bebezinhos chorando, como que tu conseguiu se sobressair disso? Como tu conseguiu se centralizar, se alinhar e, e organizar os seus sentimentos? Uhum. De certa forma, eu até me culpei, né? No sentido de Hum, que, no sentido de que, tá, tu não queria passar por isso? Tu não achava que tu ia passar por isso? Então agora passe. como se o Que teu eu tivesse pressentimento isso. fosse um desejo. Então agora passe, então agora aguente. Mais ou menos nesse sentido, né? Mas em nenhum momento isso me fez fraquejar. Claro, eu chorei, Sim, sim, eu sofri, eu senti muito. Porém, eu acho que todo esse processo, como eu já venho falando, eu acho que me fortaleceu, sabe? uhum, Então, foi algo necessário também, sabe? Porque a vida, e isso, no momento lá, eu pensei, tá, para mim é isso nesse momento, mas para os outros não. A a vida vida segue, continua, a né? vida segue, né? Então não tem como fechar e agora todo mundo olhar para mim triste porque eu tô passando por isso. Não, Sim, né? Então a vida continua e continua para mim também, né? só de uma forma diferente. Total. E como foi comunicar isso? Porque tu trouxe que nessa gestação vocês já tinham comunicado para as pessoas, né? Já tinham Uhum. falado da gestação. Como é que foi comunicar esse outro lado, assim? Infelizmente a gente perdeu. Como é que foi essa comunicação? Tu se sentiu acolhida? Não? Como é que foi isso? Eu não sei se eu me permiti também ser acolhida pelos outros, sabe? Eu acho que eu quis me acolher e me fechei nisso. Uhum. Mas é a minha forma Sim, de me entender, de se me. restabelecer, Isso. enfrentar o luto, Uhum. né? Então, eu acho que nesse sentido, talvez por isso eu não tenha aceitado. Não sei também, mas eu não vi muito acolhimento nesse sentido também. Eu não vi. Pelos colegas, sim, mas eu também eu comentei para algumas pessoas estratégicas que eu saberia que iriam contar para as demais, Uhum, no sentido assim, ó, não me perguntem mais nada. Aconteceu, é o meu processo e tá tudo bem. uhum. Foi a forma que tu encontrou de lidar. Foi. E quando as pessoas te perguntavam sobre como é que era pra ti
falar sobre isso? Como é que é hoje para ti falar sobre isso? Eu sempre falo, e até demais às vezes, sabe? Quando eu tô conversando com alguém e entra nesse assunto, eu sempre digo, não, eu sofri também, eu tenho aborto, ou mesmo se for alguém que não está contando sobre a situação do aborto em si, ou da perda, né? Mas eu sempre tento colocar que eu também passei por isso, que foi uma situação que naquele momento foi difícil, né? Eu falo abertamente, assim, sem problema nenhum. Não tenho ressentimento por falar sobre isso, ressentimento pelos profissionais, pelo médico, pelo espaço em que eu estava, naquele momento em que eu ouvia os bebês chorando. Não, aconteceu, ressignifiquei dentro de mim de uma forma que eu até fiquei surpresa também de não... porque logo após isso também, várias pessoas próximas passaram pelo processo. Então, de certa forma, eu acho que também eu estava um pouco mais preparada também para acolher. Sim. Algo que eu não tive, mas que nem eu falo, talvez foi questão minha de não aceitar, né? Ou de não ver. Tá. E parando para pensar agora, assim, por que tu acha que talvez tu não aceitou um acolhimento? Eu não sei dizer. Eu acho que eu sou um pouco assim. Mais um pouquinho. Vivenciar você com você e... É que talvez, para mim, eu tenho momentos em que eu preciso, e eu gosto muito de estar sozinha, de ficar sozinha, né? Então, eu vejo que talvez isso tenha me ajudado bastante. Eu sou, como é que eu vou falar? Acredito muito em Deus, acredito que existe uma força superior, eu acredito no meu eu superior também, nos meus guias, e eu acho que tudo isso também me fortaleceu para passar por toda essa situação. Sim. E eu acho, para mim, não estou dizendo que é para todos, né? Mas para mim, isso foi o suficiente. É uma história e tanto, né? Porque dentro de toda a dor, tu floresceu, né? Dentro de toda a dor, tu conseguiu encontrar um caminho, você com você mesma, para ressignificar a tua história, para ressignificar essa perda, para ressignificar essa estrelinha, a tua comunicação com essa estrelinha, né? E o que muitas vezes para tantas outras mulheres é muito difícil, né? É muito difícil se encontrar, se ressignificar, justamente porque como você ou não se permitem receber o acolhimento ou não recebem um acolhimento adequado, né? Porque o que eu vejo, né, dentro da minha experiência de clínica também, é o quanto as mulheres que passam por uma perda gestacional trazem do olhar do outro, né? O quanto o olhar do outro, né, culpabiliza, né? Como se estava em mim, mas a responsável foi você que perdeu, né? O que tu fez? Tu não comeu direito? Tu foi viajar? Não devia ter ido viajar. Tu correu? Não devia ter corrido, né? O quanto as pessoas tentam buscar a todo custo responsabilizar a mulher e esquecem toda a dor que ela está vivenciando, né? E esquecem que, por mais que é recente aos olhos de quem vê, para quem sente não é recente. Né? Então, que bom que tu encontrou outro caminho dentro disso para se ressignificar e olhar para isso com outros olhos, né? E te tornar a mãe que tu é hoje. Eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Depois dessa perda, veio Joaquim. Como é que foi gestar o Joaquim depois de uma perda gestacional? E o Joaquim ainda veio na pandemia. Pra ajudar. Mas, tu tinha esse medo floresceu em ti ainda? Ou não? Como é que foi? Então, eu não sei se foi talvez ainda tinha esse medo, mas eu acho que ali foi bem o auge da pandemia, né? Então, gestantes não podiam trabalhar, não podiam caminhar na rua. E na farmácia, para mim, era o auge. Nossa, quando eu saía do consultório médico, passava na farmácia, pegava alguma coisinha, era liberdade, sabe? Porque a orientação era, e também as mídias a todo momento, né? Então foi um período assim delicado por isso. Mas no fundo, a gestação dele eu sabia que daria certo.
E aí, de certa forma, tu ficou tranquila. Sim. Eu passei tranquila, porém com esse medo ali pela questão da pandemia, Da pandemia. sabe? Sim. Mas passei praticamente o período todo em casa, né? Saía pouquíssimo. Meus familiares também, até meus familiares, meus pais, eu via muito pouco, né? Com o receio, com o medo também de quem sabe pegar, né? E passar por alguma outra situação, né? Mas lá no fundo eu sabia que iria dar certo. Um sexto sentido muito forte, né? Sim. E a parte boa é que tu acredita no teu sexto sentido, né? O que não é fácil, né? Não, E é só com experiência, não, mas com exercício. Com muito exercício. Eu tenho dificuldade de acreditar no meu sexto sentido. Às vezes eu desvio assim, não, deixa quieto. Vamos para a parte prática, para científica, para, né? Para objetiva. Josi, se você pudesse deixar uma mensagem, né, para as mulheres que estão assistindo o nosso quadro e que passaram por isso recentemente ou há muito tempo e não tiveram, ainda não conseguiram fazer, ressignificar essa experiência, o que tu diria para elas, assim, qual seria o teu cuidado para com elas? Eu acho que a principal coisa, o principal entendimento seria, eu acho que a aceitação. Aceitar que esse momento também vai te fortalecer, vai fazer você crescer muito, vai fazer você evoluir, porque quando a gente tem a aceitação dentro de nós, eu acredito muito que no sentido de que também, essa é outra questão, nós não precisamos achar culpados ou achar o porquês, né? Sim. Então, tem situações que é simplesmente se acolher, se aceitar. E que independem de nós, né? Então, não tem o que fazer. É a aceitação, é se acolher, entender que esse momento, esse processo, ele é necessário e vai passar o tempo. O tempo, né? É difícil esperar por esse tempo. Mas a gente pode aproveitar esse tempo para se trabalhar dentro disso também. Com certeza. Para se entender, como tu disse, não achar culpados, né? Tem coisas que, como a gente falou antes, né, elas fogem do nosso controle e que, infelizmente, a gente não vai achar uma razão, não vai achar um motivo e isso tem que bastar. Né? Porque acho que quando a gente fica buscando o porquê e tentando, cavocando, não deve ser por causa disso, o sofrimento ele fica pior, a gente sofre mais, né? E até a espera do seu companheiro, né? Não esperar que ele sofra da mesma forma que você, porque não vai ser da mesma forma. E não só por ser homem, todos nós sentimos de formas diferentes, né? Então não espere do outro o mesmo sofrimento que o seu, né? E o que isso também não significa que ele não tá sofrendo. Sim, né? Tá sofrendo do jeito dele. E tá tudo bem. Eu acho que tem muitas mulheres que passam por isso e esperam do companheiro o mesmo sofrimento, né? E eu acho que isso acaba desestabilizando o casamento, né? Espera aí, era o nosso filho, tu não sofreu? Como é que tu não tá sofrendo igual eu tô sofrendo, né? Ninguém vai sofrer do mesmo jeito que a gente sofre. E isso não significa que não é um sofrimento. Isso não significa que não tem dor ou que não tem importância. Isso aí. Acho que essa é a palavra, né? Só significa que é uma forma diferente de lidar com a situação, né? Com a experiência, de ressignificar, uma ressignificação diferente e tem aquela questão de que aconteceu no nosso corpo e a nossa conexão que a gente tem com o nosso filho, homem nenhum vai entender, né? Pode ser o pai mais participativo do mundo, amar imensamente esse filho, mas é muito difícil, eu acho que quase impossível eles entenderem a conexão que tem uma mãe e um filho. Então, eles não tendo a dimensão disso, é muito difícil eles sentirem da mesma forma também, né? E tá tudo bem. Entender que tá tudo bem, eles sentirem de uma forma diferente e que eles podem se unir dentro dessa dificuldade, né? Eu acho que também isso faz muita diferença no enfrentamento do luto, né? No enfrentamento desse processo. Quando ao invés
do meu desejo que ele sinta da mesma forma que eu entenda o lado dele e a gente tá passando pela mesma coisa. Sentimos de forma diferente, sim, mas pela mesma coisa. Vamos se unir e fazer isso transformar também o nosso casamento. Né? Porque eu aposto que o teu casamento com o Jackson também se transformou dentro dessa dificuldade, né? Sim, com certeza. Com certeza, sim. Ambos, cada um do seu jeito, né? Nós dois mudamos, né? E não tem como não mudar, porque fez parte da nossa história, faz parte da nossa história, né? Faz parte do caminho que vocês tinham que trilhar dentro da vida de vocês juntos, dentro da maternidade, dentro da paternidade. E vocês têm uma estrelinha. Temos. Josi, cule para os mais íntimos. Eu queria agradecer a tua participação aqui e por você ter aberto o teu coração, aberto a tua história e ter falado sobre algo que é muito difícil. E tem uma observação que eu gostaria de fazer, que é, eu te admiro muito pela forma que você escolhe olhar para as situações da sua vida que você passa, tá? E eu acho que as pessoas que nos assistem podem e precisam também fazer essa reflexão, né? De que somos nós que escolhemos a forma que vamos ver as experiências e as situações que a gente passa na nossa vida. E essa forma, essa escolha que vai dizer se algo vai ser de um sofrimento pesado, intenso, imenso, pesado ou não. E você escolhe a lente que tu usa para passar pelos momentos de dor é uma lente que deixa o momento leve. Não é que você não sinta dor, não é que não seja pesado, e eu quero deixar isso bem claro para quem assiste. Não é romantizando, a questão é a forma que você escolhe olhar para a situação. E isso é muito admirável, tá? Tem muitas pessoas que passam anos em terapia para aprender a olhar para as situações de uma forma mais leve e se entender dentro delas, e você faz isso com maestria. E eu te admiro muito por isso. E mais uma vez, obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar, e obrigada. Encerrar esse encontro com Josiane é lembrar que existem dores que não aparecem no colo, mas que marcam o corpo, a alma e a história de uma mulher para sempre. A perda gestacional é um luto que muitas vezes acontece no silêncio, sem despedidas, sem validação e sem espaço para ser vivido, mas que ainda assim precisa ser sentido no tempo certo e do jeito possível. Josiane nos lembra que atravessar essa dor não é esquecer e nem seguir em frente rápido. É permitir que o luto exista, que ele transforme e que ele ensine, mesmo quando dói. Porque algumas experiências não nos quebram, elas nos transformam de uma outra forma. Que outras mulheres que carregam perdas invisíveis possam se reconhecer aqui. Que saibam que sua dor é legítima, que o vínculo existiu e o amor também. Por aqui, no Entre Mães e Silêncios, damos nomes às dores que ficaram caladas e abrimos espaço para que nenhuma mulher precise mais carregar sozinha aquilo que por muito tempo já foi pesado demais.